graça e paz. Eu passei o dia vendo esse vídeo desse pastor, né? Esse pastor que foi convidado, né? Juntamente com o Michelson Borges. O Michelson Borges foi o anfitrião, convidou ele, né? Esse outro pastor, barbudo, né? Meio careca, convidou ele para falar no programa dele, né? No canal dele. Esse pastor se passa como conhecedor e o Michelson Borges, né? Estava fazendo perguntas para ele. Infelizmente, o convidado, o pastor convidado, provou a sua ignorância e seu completo despreparo para falar sobre a mensagem da vara do pastor. Ele inicia falando desinformações. Por exemplo, no minuto 6, segundo 30, ele afirma que o irmão Vitor começa a fazer novas interpretações sobre a Bíblia, sobre algumas doutrinas já estabelecidas na igreja e tal. Ele diz que tudo isso começou na região de Waco, Texas, em 1930. Mentira. Uma completa desinformação. Logo de cara você vê que ele não se preparou ou esqueceu de estudar melhor. A mensagem não começou em Waco, Texas. Começou em Los Angeles, Califórnia. Aí que tudo começou. 1929, 1930, certo? Em 1935, Victor e os que estudavam a mensagem dele mudaram-se para Waco, Texas. Quando? 5 anos depois, 1935. Aí que mudaram para Waco, Texas e se estabeleceram ali. Também ele nem sabia o nome da esposa do Victor, mas quis falar o nome, mas infelizmente não estudou, não se preparou. Ele falou Clarence. Não é Clarence, é Florence. Florence. Então, logo no início, comecei a me decepcionar com o vídeo. De, uau, eu pensei que ia falar uma coisa bem mais coerente, mas logo começa a mostrar a sua desinformação, porque ele poderia me ligar para falar da mensagem, fazer uma entrevista verdadeira comigo, mas ele fez algumas perguntas sobre o dízimo de forma arrogante, né? E não respondi. Eu não estou aqui para buscar encrenca, porque tem pastores assim que se acham, né? E acham porque eles fazem alguns anos de teologia, eles se acham assim, acima dos mortais. Eu não dei a mínima a ele por causa disso, a sua arrogância. Mas se tivesse vindo com humildade, dizer, ô, irmão Leonel, eu sei que você estuda essa mensagem, representa essa mensagem aqui, eu estou fazendo uma pesquisa, aí eu poderia dar material para ele, e se ele não fala inglês, né, poderia traduzir alguns materiais para ele, ou dar em inglês e ele se vira para traduzir e aprender melhor. Mas ele começa o vídeo infeliz, fracassado, com desinformações. No minuto 10 e 11, ele vai afirmar um absurdo, que a mensagem é contra a igreja adventista corrompida. Que infeliz. Que declaração infeliz. Porque a mensagem é contra as abominações que pessoas, líderes, membros, cometem, praticam na igreja. A mensagem é contra, mas não contra a igreja do Senhor. Então é uma prova que ele não leu a mensagem. Ele não leu. Ou se leu, não entendeu nada. Ou talvez tentou traduzir em Google, não sei se fala inglês também, né? E traduziu errado, porque isso não está na mensagem. A mensagem não é contra a igreja. Na verdade, a mensagem prova que a igreja será purificada. É um completo desconhecimento da mensagem. Ele não conhece, mas ele se passa por um suposto conhecedor da vara do pastor aqui. Que absurdo. Bom, logo no minuto 12, as mentiras vão continuar. Ele vai dizer uma das piores mentiras nesse infeliz videozinho, dizendo que a mensagem da vara do pastor não tem base na literatura bíblica. Não tem base? Aí que vi que ele não estudou nada. Porque se ele tivesse estudado a vara, ele ia encontrar praticamente todo o Antigo Testamento na vara.
Praticamente o livro de Isaías completo, Zacarias completo, Jeremias, Ezequiel, base bíblicas tem. Agora, ele talvez não concorde com as interpretações da vara, mas base bíblica tem. No minuto 12, já perdi a esperança. Vi que ele não leu nada, não. Não leu e se passa por conhecedor. Um ignorante, que não sabe da mensagem, querendo se passar por alguém que conhece. Nada mais disso, nós chamamos isso de engano. A mensagem tem base na Bíblia? Sim, tem sim. Você pode discordar? Ok, é seu dever, é seu direito de discordar. Você não precisa concordar. Mas falar uma mentira grotesca como essa, dizendo que a vara não tem base na literatura bíblica, nem no Espírito Profecia, uma clara demonstração que ele não estudou, não se preparou e quis passar por alguém que estudou. E o videozinho dele mesmo, deles dois lá, desmascarou ele. Tá? No minuto 13, vou mandar outro áudio. Vamos continuar com esse videozinho que o pastor Michelson Borges, com outro pastor, fez, com o intuito de tentar esclarecer a vara do pastor. Que foi um retumbante fracasso. Né? Já falei para vocês, já no minuto 6, erro. 8, erro. No minuto 8, mais erros. No minuto 10, mais erro. Eu cheguei no minuto 12, onde ele diz que a vara do pastor não tem base na Bíblia. O erro ainda pior. E no 13, chegamos no minuto 13, onde ele cita uma suposta fonte, eu vi ele ler aí, né? Uma suposta fonte, onde ele afirma que Victor havia recebido luz sobre o reino intermediário, que nem os escritores da Bíblia, olha o absurdo, nem os escritores da Bíblia e nem o espírito de profecia de Ellen White sabiam. Que absurdo! Onde está essa fonte? Eu tenho toda a vara aí. Me diga a fonte, pastor, por favor. Mais uma mentira. Eu não sei se lhe foi ungido se lhe foi ungido para falar a verdade ou se foi ungido para disseminar inverdades e falácias. Agora eu fico confuso. Porque o ungido do Senhor, pelo menos, tem que falar a verdade, porque o reino intermediário que o TF usa ali, ele usa Jeremias 30, Jeremias 23, Jeremias 31, Jeremias 23, Jeremias 3, Isaías 2, Isaías 3, Isaías 4, Isaías 49. Ele usa Zacarias 12, Zacarias 8, Zacarias 12, ele usa Zacarias 14, ele usa Amós 9, e etc. Oséias capítulo 3, capítulo 2. Ele usa praticamente todos os profetas. De onde que diz que ele recebeu uma luz acima dos profetas, que os escritores bíblicos não receberam? Lendo uma fonte fictícia. Deixa eu lhe falar, o pastor deveria estudar mais. Foi uma vergonha. Deixa eu lhe falar. A irmã, né, como a irmã colocou isso aí, acabaram de enviar para ela esse vídeo. Pastores adventistas, vocês estão em alta estima diante do povo de Deus, diante da igreja. Quando você vai refutar algo, refute com altura. Refute com a Bíblia. Usa a Bíblia. Pelo menos faça um intento de refutar a vara com a Bíblia. Não venha com mentirinhas, com desinformações, falta de preparo, fazendo vídeos ali que fazem de vocês perder a estima do povo. Porque eu não vou me calar, porque eu vou denunciar essas mentiras. Se passa por conhecedor da vara e dizendo que a vara não tem base bíblica, tem sim. Você talvez não concorde com os textos bíblicos na vara. Mas dizer que não tem base é uma mentira sua. Isso vai diminuir a estima de vocês diante do povo. O povo vai ver que vocês estão falando mentira.
Nem sabe o nome da mulher do cara, nem sabe onde a mensagem começa. Como você pode dizer que fiz entrevista, fiz isso, eu me mergulhei no universo davidiano e tal? Pelo amor de Deus, façam isso. Agora, eu fiquei assustado com a pergunta do pastor anfitrião, que perguntou para o suposto conhecedor da vara, né? O outro lá, suposto conhecedor, que não sabe nada da vara. Pode saber de outras coisas, né? Talvez fazer evangelismo, vender livros e tal, porque ele é diretor do departamento das publicações. Pode ser um cara carismático na área dele, mas na área da vara, zero. Ainda não sabe. E tem que aprender. Tem que aprender. Pelo amor de Deus. Pastor, não faça mais palestras se passando por conhecedores. Não faça isso. E falando em verdades, infringindo o nono mandamento. Aí chegando no minuto 28, 50. 28 segundos 50, né? 28 minutos 50. Aí o pastor anfitrião vai fazer uma pergunta sobre a rocha de Daniel. E a rocha de Daniel 2? Rocha de Daniel? E depois o pastor, né? O convidado, né? Vai repetir a mesma. A rocha de Daniel. Gente, não é rocha de Daniel, é a pedra de Daniel. Todas as Bíblias falam de rocha, de pedra de Daniel, não de rocha. Todas elas falam pedra de Daniel. A King James, a NVI, a Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada, todas elas falam da pedra de Daniel, que foi cortada do monte e ela aqui na terra se transforma outro grande monte. Não é rocha. Mas eu entendo porque vocês adulteraram as palavras de Daniel na pergunta e na resposta. Vocês adulteraram deliberadamente, porque, segundo a falsa interpretação, segundo a interpretação de vocês, essa pedra é Jesus. Então, Jesus também é a rocha. Então, daí, vocês adulteraram Daniel, né? Não sei se o povo percebeu isso, mas na hora eu percebi. E também na hora também percebi o motivo. O motivo é Jesus, é a rocha, então, bora mudar logo. Em vez de falar da pedra de Daniel 2, vamos falar da rocha de Daniel 2, que é um intento deliberado de adulterar as escrituras. Então, se vocês têm prazer em fazer isso, então se preparem para receber os castigos de Deus que vai cair sobre aqueles que adulteram a sua palavra. Mas ainda há tempo para vocês se arrependerem. Há tempo. Então não faça isso. Para mostrar o seu despreparo ainda, vamos no minuto 36. No minuto 36, o pastor convidado, né, que foi convidado para falar, né, mostra mais uma vez, seu despreparo. Vai falar da grande comissão, né? Então, ele começa a falar que tal, e a vara do pastor está infringindo a grande comissão de Jesus, aí tal. Aí que ele quis falar da comissão que Jesus deu para os discípulos de ir pregar a casa de Israel. E que Victor Utef pegou isso e aplicou para si mesmo e tal. Só que ele errou no capítulo. Ele falou capítulo 7, o outro pastor, o pastor anfitrião, pegou a Bíblia para buscar capítulo 7 de Mateus, né? No que estava falando. Quando, na verdade, é capítulo 10, Mateus 10, versos 5, 6, prova que ele não se preparou, se precipitou por fazer uma live, mostrar que ele sabe, e infelizmente foi um completo fracasso, mostrando o seu despreparo e que eu estou à sua disposição, se ele vier com humildade de me perguntar e eu fazer alguns estudos com ele sobre a vara. Ele não precisa aceitar. Pelo menos ouvir e ter a informação de um professor da vara. E não passar por um suposto conhecedor da vara quando não sabe nada. Não sabe, nem sabia onde estava o texto. O outro pegou a Bíblia ou tentou abrir e também se perdeu, enfim, deixaram assim. Mas vou ler para vocês, Mateus 10, versos 5, 6. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na hora vi que vocês erraram. Diz, não, isso não está em Mateus 7, está em Mateus 10, porque eu conheço de cor.
Os textos da mensagem da vara, conheço, estudei, é minha área. E é engraçado, eu não fui procurado para passar alguma informação, explicar como é, né? Ele fez algumas perguntas sobre o dízimo, de forma arrogante. Com que autoridade que está fazendo isso? Dizendo que eu tenho autoridade de quem? Dele ou da associação de quem? Esses caras que fazem alguns anos de teologia, eles se acham que se tornaram Deus. Deixa eu lhe falar, teologia não torna ninguém Deus. Nós todos somos seres humanos, precisando da graça e misericórdia de Deus. Precisam baixar do cavalo, sejam humildes. E não tentem enganar o povo com ar de conhecimento sobre coisas que vocês ainda, no caso dele, o suposto conhecedor, não conhece e faz vídeo só para falar bobagem, muitas inverdades, ele mesmo se rebaixando diante dos irmãos, porque eu sou obrigado de denunciar. Se ele tivesse ficado na dele, na sua ignorância voluntária, eu não ia fazer esses áudios, nem o vídeo que já fiz, para mostrar a sua completa ignorância sobre a mensagem da vara, enquanto ele se vende, se passa por alguém que sabe. Isso é um absurdo. Que ousadia, que engano. Uau, que tristeza. Vamos agora no minuto 39. No minuto 39, 30, né? 39, segundo 30, ele vai falar outra falácia, querendo passar e dizer, olha, queremos, como se nós tivéssemos queremos fazer a separação, dizer, olha, a separação que é Jesus que vai fazer. Pastor, estude melhor a vara. A vara claramente ensina que a separação do trigo e do joio será feita unicamente pelos anjos do Senhor Deus. É Ele que vai destruir os acãs, os incrédulos, os enganadores da sua amada igreja. Lembrando que a igreja não é de vocês, não é minha. Hello, é de Jesus. Quando Jesus mandou Pedro, sabe dizer assim, cuida das minhas ovelhas. Falou minhas. My sheep. Minhas ovelhas, não ovelhas de vocês. Vocês não morreram pelas ovelhas. As ovelhas sustentam vocês. E o dever de vocês é alimentá-las para ser salvas pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Só alimentá-las, cuidar delas, vigiar. Não vir com falácias, com desinformações. Afinal da conta, se vocês recebem dízimos e ofertas, recebem, no caso, salários, não recebem, não, recebem salários dos dízimos e ofertas, tá? Qual o propósito? Não é para que haja alimento? Para que as ovelhas tenham abundância de alimento? Não é para que vocês cuidem das ovelhas? Com informações verdadeiras? Nenhum pastor adventista está sendo pago para ir nas mídias sociais falando qualquer coisa. Isso denigra a imagem da igreja. Isso rebaixa vocês. Por isso, eu, antes de falar, eu sempre cuido das minhas palavras para que, ao falar, eu falo o que está escrito. O escrito está. E com firmeza. Eu não vou falar sobre coisas que ainda não estudei. Por exemplo, se alguém me diz, fala um pouquinho da arqueologia. Aí eu vou lá, estudo uma semana, 2 semanas de arqueologia na internet e tal. Aí agora eu sei. Eu sei. Aí vai fazer um vídeo sobre alguma coisa de arqueologia bíblica. Absurdo. Com certeza vou falar muitas coisas, muitas inverdades. E é isso que aconteceu com esse pastor. Ele quis se meter em algo muito profundo que o supera, não está preparado, logo no início do vídeo começa a falar bobagem. Bobagem, bobagem, e isso vem rebaixando ele, a imagem dele, perante o público. E eu sou obrigado a corrigi-lo publicamente, porque ele falou essas bobagens no público. Infelizmente, aquele pastor anfitrião, né? Só, amém, amém, é isso mesmo. Caindo também na mesma categoria. Isso é triste.
Triste, triste, triste. Mas continua. No minuto 37, ele falou algo muito terrível. Ele afirma, uma mentira terrível, que a missão dos davidianos é pregar para os de fora só depois do alto clamor. Isso só vai acontecer depois do alto clamor. Depois, no minuto 48, ele se contradiz, provando ele estava totalmente fora, não sabia o que falava. Começou falando o nome da esposa mal, não sabia o lugar onde começou a mensagem, nem sabia, na verdade, eu poderia... espera aí, pastor. Você diz que o alto clamor só vai acontecer depois, isso é o minuto 37, eu marquei ali. Eu fiz meu trabalho de te ouvir atentamente, porque eu queria saber o que você tinha, alguma coisa nova que eu não sabia da mensagem, alguma prova bíblica que faltava para refutar a mensagem. Eu não ouvi nada disso, só ouvi incoerência e incompetência. Tem que estudar. Não é sua área ainda. Sabe, a sua área é pregar, fazer evangelismo e tal. Parabéns, parabéns. Mas mexer com a vara do pastor, com pouca experiência, pouca informação, pouco estudo, e se contradizendo em um pequeno vídeo, isso não faz bem para a sua imagem. Isso é tristeza. E um ungido do Senhor não deve se comportar assim. Que incompetência, que incoerência. Faça um trabalho competente. Estude. Se não sabe inglês, pesquise. Faz as traduções. Entre em contato comigo, querido pastor. E aí você, talvez, se quiser, vai se tornar um conhecedor da vara do pastor. Não um seguidor. Eu gostaria que seja um seguidor, que abrace a mensagem do selamento. É o meu desejo. Mas também, pelo menos, você se tornará um verdadeiro conhecedor, não um suposto conhecedor da vara. Minuto 37 se contradiz. Ele diz que só vai acontecer depois do autoclamor. Ele colocou a palavra depois. E no minuto 47, 48, ele se contradiz, dizendo que o autoclamor será durante, que vamos pregar para a grande multidão durante o autoclamor. Que é a verdade, e a verdade é essa. Como que vamos pregar para os de fora depois do autoclamor? Se que depois do autoclamor a porta da graça se fecha. Se fecha e vai cair, e vão cair as pragas. Eu realmente não entendi por que falou isso. Depois, nos minutos seguintes, ele vai tentar falar sobre a dispersão das 12 tribos, que aí se atrapalhou, né? Ficou confuso. Pastor, Tiago capítulo 1, verso 1, aprenda esse verso. Diz as 12 tribos, Tiago, um servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações, estão dispersas. E Isaías capítulo 11 diz que Deus vai reuni-los desde os 4 cantos da terra. Sim, promete reuni-los. Sim. Aí eu vi algumas perguntas que você estava fazendo, dizendo, olha, como que eles vão lá? Como que eles vão lá? Vendo um ar de zombaria, de incredulidade. O mesmo ar de zombaria que eu tenho observado nas caras dos incrédulos, no rosto deles, quando ele me pergunta, ei, como que vocês vão subir para o céu? Como que vão subir? Vão voar e tal? Zombadores. E eu não esperava isso de um ungido do Senhor. Que tristeza. Pastor, o Senhor me encheu de tristeza. Não esperava isso, esperava algo melhor. O povo está disperso, sim. As 12 tribos de Israel, sim, estão dispersos. Nos 4 cantos da terra. E temos inúmeras passagens bíblicas que Deus vai reuni-los. Aí nas suas perguntas ali, diz, eu perguntava para eles, como que vão lá? Aí eles, eu não sei. Não sei, mas a gente vai. Aí eu perguntava, como que vocês vão? Como que vocês vão? Zombando dos profetas. Se arrependa. Porque um dia você vai ter que dar conta das suas palavras de zombaria. E a mão de Deus vai pesar sobre você. Se arrependa. Não se brinca com Deus.
Tu acha que um ungido do Senhor, zombando, fazendo as perguntas com tom, com ar de zombaria quando vi? Fiquei estarrecido. O quê? Está querendo dizer que isso é impossível? Então me diga como tu vai voar lá, passar as galáxias até chegar lá no céu paraíso. Como que é? Como que é? É impossível? Ou possível? Claro, totalmente possível para Deus. Se Deus pode nos tirar daqui para a Terra Santa, que é algo bem ali, não acredito. O senhor precisa estudar mais a mensagem da vara? Ser um conhecedor, pelo menos. Talvez não um seguidor, mas um conhecedor. Minuto 50, segundo 35. No minuto 50. Ele mente descaradamente. Mente, mente, mente. Ser pastor, infelizmente, é um mentiroso. Ele mente dizendo que Ellen White coloca Ezequiel 9 como algo histórico, que os comentaristas bíblicos e tal, e daí depois coloca Ellen G. White. Ellen G. White? Ellen G. White? Não. Alguns comentaristas bíblicos botam, ou eles botam, Ellen White não. Então aí se tornou um agente de mentira, não da verdade. É da mentira. Alguém sustentado pelo dízimo, mentindo descaradamente, na cara dura, dizendo que ele não coloca Ezequiel 9 como algo histórico. Mas ele não vai dizer estudar o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente. Se cumprirão literalmente. Vai se cumprir. Não que vai se cumprir de novo, onde se cumprir novamente. Não. Se cumprirão. Vão se cumprir. Não tornarão a se cumprir, como se fosse algo que passou e vai voltar a se cumprir. Não. Não existe isso. Mas você quis passar isso no estudo, no seu vídeo fracassado. Um fracasso. Agora, lógico, vai enganar aqueles incautos que não sabem nada, que não estudam, que não querem estudar, aqueles que é de mil maravilhas que a igreja siga assim na sua apostasia, nas suas abominações, né? Chegando suposta Semana Santa, vai lá, o coelho de chocolate, ovo de chocolate, coelho tal, e toda a abominação, apostasia, e Deus é amor para aqui, Deus é amor para lá e tal. É, claro, as pessoas que gostam dessas apostasias, que muitos aprovam, lógico, vai haver que são, é um vídeo fantástico, quando na verdade foi um vídeo patético, fracassado. Me diga o texto onde Ellen White colocou Ezequiel 9 como história. Me diga. Não vai encontrar. Mas eu sei que esse pastor, o suposto conhecedor, eu sei que ele recebeu um texto onde Ellen White diz claramente que temos que estudar Ezequiel 9 de joelhos. De joelhos. Mas ele esquece momentaneamente, ele esquece e vai falar essa falácia, esse absurdo nas redes sociais, no YouTube, num canal de YouTube que tem mais de 300 mil adventistas, falando o veneno do diabo, contradizendo a verdadeira profetisa e se tornando, mesmo sendo um pastor ungido, se tornando um falso profeta. Sim, naquele momento você se torna um falso profeta. Você contradiz uma verdadeira profetisa, Ellen G. White. Ah, sim, pastor. Minha tristeza por ti, pastor, é grande. Grande, grande. Eu não queria expor essas coisas. Eu não queria te expor assim. Mas se você buscou e mexeu com a mensagem de Deus, se arrependa. Alguém tem que te repreender e fazer que dizer para você que está brincando com fogo, sendo mentiroso, um pastor ungido mentiroso. Ele nunca colocou Ezequiel 9 como algo histórico. Os comentaristas sim, mas você coloca o Ellen White com os comentaristas para fazer esse comentário infeliz, mentiroso. Alguém tem que falar isso para ti. Você não está sendo pago para contradizer o escrito está. Você está sendo pago
pelo dízimo do Senhor para falar a verdade. Você é ungido para falar a verdade, não para falar mentira e enganar as ovelhas de Jesus. Você não é enganador. Você é um pastor. Vocês estão brincando demais com Jesus. Brincando demais com as ovelhas do Senhor. Outra coisa que ele falou no minuto 52. Minuto 52. Ele afirma, Vitor Utef aplicou Ezequiel 9 para a igreja, mas voluntariamente esquecendo, porque é uma informação básica, né? Isso é beabá do adventismo, né? Ele voluntariamente esquece que Ellen White aplicou o cumprimento de Ezequiel 9 para a igreja. Não me diga que você é encarregado de departamento de publicações da igreja e nunca leu Testemunhos para a Igreja, volume 3, que fala de Ezequiel 9. Eu não estou falando dos livros em inglês que não foram traduzidos. Eu estou falando do Testemunhos, volume 3. Sim, ela aplica o selamento de Ezequiel 9 para a igreja. E que a matança, o massacre geral dos ímpios na igreja de Deus é algo real. Testemunhos, volume 3, pastor. Então você está querendo mostrar que, Victor aplicou Ezequiel 9 para a igreja? Ellen White fez o primeiro, tá? Ellen White fez isso o primeiro. Eu estou passando informação para ti, corrigindo as tuas falácias. Alguém tem que te parar, pastor, falando essas mentiras. Se você não quer parar, Deus vai dar um jeito em ti. Deus não pode ser zombado. Vocês acham que o Deus de Israel morreu, abandonou a igreja, está lá no céu, lá dormindo, ou morreu, ou desapareceu? Lembra que a igreja é do Senhor. Vocês acham que, falando isso aí, sabendo, você sabe, você recebeu o estudo de Ezequiel 9, mas decidiu voluntariamente enganar o povo. Mais de 300 mil inscritos desse canal ouvindo mentiras, sem contar aquelas pessoas que vão espalhar isso pelo Brasil inteiro. Esse vídeo infeliz, fracassado, recheado de mentiras, logo no início. Nem sabia onde a mensagem começou. Vocês estão indo muito longe. Logo, logo Deus vai se levantar e vai sacudir a sua amada igreja. Ainda é tempo de graça, então você pode se arrepender e fazer as reformas necessárias, completas, e ser selado. Você e sua família. E a sua igreja. Você, sua família e os teus liderados que confiam em ti. E que a casa caiu. A casa caiu, pastor. Você está mentindo. Está mentindo, descaradamente. A mensagem da vara do pastor não tem base na literatura bíblica. Então, qual é a base da literatura bíblica? Aí ele falou as mentiras. Não, isso foi só na interpretação na cabeça do Victor. Me prove. Mas eu posso provar para ti. Bases bíblicas tem de sobra. E você não tem nenhuma para refutar. Não tem. A realidade é essa. Você não tem. Você desmente Ellen White. Você diz que é simbólico. Ezequiel 9 é simbólico. Você diz que é algo histórico, que Ellen White diz que é algo, coloca como algo histórico. Mentiras e mais mentiras, enganando o povo. Lembra, você está enganando as ovelhas de Jesus. Ele vai cobrar de ti. Ele vai te parar. Sim, ele vai dar um basta em ti. Cedo ou tarde, vai acontecer. Não brinque com Deus. Aliás, o que vocês acham? Vocês acham que o Deus de Israel já não é mais, né? Agora é nós, né? Videozinhos aqui, ataques por aqui, comissõezinhas ali para desligar os membros da igreja, porque eles acreditam que Ezequiel 9 vai acontecer. Aí é vocês, né? É nós agora. Deus abandonou a terra e não vê nada, como diz os ímpios em Ezequiel 9.
O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Isso é o que dizem os ímpios. E da forma que vocês estão fazendo, é como é mesmo. Que Deus abandonou a terra. Porque um pastor que recebeu um estudo, ele não é dizendo que isso vai se cumprir literalmente. E com cara de pau. Faz um vídeo, dizer, olha, isso não vai acontecer, que lá diz que é algo histórico. Então, realmente, é dizer que Deus abandonou a terra, né? Deus não está vendo. Mas está vendo sim, está vendo. Eu estou vendo, imagina ele. Eu estou vendo que você está mentindo, imagina ele. Então eu estou fazendo esses áudios ali, para que os irmãos receberam o falso vídeo, patético, né? Fracassado, recheado de mentiras e de falácias. Sou obrigado de me posicionar em favor da verdade e levantar a voz contra as heresias. Doer quem doer. Não vou me calar. Não vou me calar. A ousadia é demais. Agora vamos no minuto 56. Minuto 56. Ele não acredita que o anjo de Ezequiel 9 seja algo literal. Olha só. Já pensou? É um incrédulo. É um pastor incrédulo. Não acredita, não. Não acredita que será um anjo literal, que vai fazer o selamento. O que diz a Bíblia? Anjo, o homem, vestido de linho. Ezequiel 9, verso 4, né? E depois de fazer, Ezequiel 9, verso 11, o anjo reporta, né? Reporta para Jesus, né? Para o Senhor, olha, terminei. Ezequiel 9, 11. É o mesmo anjo de Apocalipse 7, verso 2, né? O anjo com o selo de Deus na sua mão para fazer o selamento. Mas ele não acredita. Mas, vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia escrevendo esse assunto, descrevendo como vai ser, olha só o que diz. Testemunhos para ministros. Esse livro é para vocês, para ministros. Foi escrito para vocês, para você, suposto conhecedor da vara, que não sabe nada ainda. Que precisa sentar com humildade e aprender antes de sair falando coisa com coisas. Que não sabem que ensinar. Mas senta primeiro, aprende. Se a sua área é evangelismo, pregue, vai lá fazer evangelismo, batismo, amém. Vai lá, faz. Mas não se meta em coisas que ainda você não domina. Senta primeiro para aprender. Pesquise. E se não fala o idioma da mensagem, aprenda ou faz as traduções melhores para você aprender. Minuto 56. É um anjo literal, sim. Corrigindo a falácia desse pastor. A mentira dele. Testemunhos para ministros, que é um livro para eles mesmo, que não leem, né? Se tivesse lido, ia saber. Mas eles têm muito tempo para fazer videozinhos sem pé nem cabeça. Mas esse livro está aqui, para você. Você, diretor de departamento das publicações. Leia. Não venda a coisa que você não lê. Leia, senta, leia. Olha o que diz o livro. Nisso está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus recebem as suas ordens. Obedecem às suas ordens. Controlando os ventos da terra. Né? Os 4 anjos que tem nos ventos, né? Para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto, olha a palavra, o poderoso anjo é visto subindo do oriente ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos
que segurem os quatro ventos até que se realize esta obra e até que ele ordene que os soltem. Testemunhos para ministros, para os pastores, para ministros, página 444. Bum, está aqui. Mais uma correção nesse pequeno vídeo infeliz, fracassado, tentando combater o escrito está. E alguém que Deus ungiu para falar a verdade está enganando o povo. Gente, que isso. Que tristeza. Eu não falo essas coisas com alegria no coração, eu falo com tristeza, com dor no coração, ver pessoas inteligentes, caras muito inteligentes, que sabem ler, que sabem escrever, sabem falar, são carismáticos e se dão a esse tipo de trabalho, enganando o povo adventista. Lembra, a igreja é do Senhor. Mais uma vez, não é de vocês. Vocês são os obreiros da igreja. Devem ser cooperadores de Deus, não cooperadores de Satanás na mentira. Satanás é o pai da mentira e no minuto 56 você falou uma mentira. Você entrou em contradição com o escrito está, se tornando um falso profeta. Ai, que arrogância. Arrogância? Não, não é arrogância. Não é arrogância. Não é arrogância. É dizer o escrito está. Antes de falar, antes de fazer um videozinho fracassado, pesquise primeiro. Pesquise. Esse anjo seria literal? Não, não é literal, não é simbólico. Tudo é simbólico. 144 mil, simbólico. O anjo, simbólico. Ezequiel 9, simbólico. Todo é simbólico, né? Ah, o céu também simbólico, né? Vamos para um céu simbólico, um reino simbólico, todo simbólico, né? Vida eterna simbólica. Misericórdia. Até onde vocês vão chegar? Enganando o povo, contradizendo a verdadeira profetisa e vocês se tornando falsos profetas para a igreja adventista. Até onde vocês vão chegar? Me diga. Gente, quem sou eu para falar isso? Um imigrante. Mal falou português, mas vendo uma situação na amada igreja do Senhor, eu não posso me calar. Eu não posso. E depois eles dizem, oh, esse cara aí é arrogante, você acha? Eu não estou me achando. Eu levantando a voz contra a heresia. Eu odeio a heresia. Eu odeio a mentira contra o espírito de profecia. Eu não posso me calar. Embora eu não odeio os homens que fazem isso. Eu devo amá-los, por isso estou mandando essa mensagem. Talvez alguém vai falar com eles. Olha, pastor número 56, você falou uma mentira aí. Você contradiziu a profetisa Eleanor, dizendo que esse anjo não seria algo literal e tal. Você pisou na bola. Pisou sim, e pisou feio. Num videozinho fracassado. Faça algo melhor. Algo com mais base. Faça algo melhor. Vocês adventistas, o pastor adventista são pessoas muito competentes. Não faça videozinhos assim, cheia de incompetências. Não faça isso. Agora vamos no minuto 58. Minuto 58. Ele frontalmente contradiz o espírito de profecia, afirmando que Ezequiel 9 não é literal, é simbólico. Tristeza, né? Já falei que Ellen White falou que é algo literal, se cumprirá literalmente. Então ele se torna um falso profeta, né? Contradizendo a palavra de Deus. É um falso ensinador. Se meteu em algo que não domina. Muito fraco para tentar refutar a palavra do pastor. Que pastor, PhD em Andrews não conseguem nos Estados Unidos. Vocês acham agora alguém que está começando e se acha que conhecedor, que nem sabe onde começou a mensagem e tal. Por isso, esse videozinho foi uma cilada de Satanás que vocês mesmo caiu
entrou nessa cilada do diabo, uma cilada. Se meteu em coisas que nem domina, nem sabe. Não tem informação. Não buscou as informações verdadeiras. Foi mal assessorado. Não sabe. E quer ensinar. Quer fazer vídeo. Que absurdo. Pastores adventistas são pastores competentes, que estudam, são cuidadosos, são criteriosos. Antes de falar, eles buscam, falam coisas verdadeiras. Isso que assim que eu conheço os pastores adventistas. Eu sou muito cuidadoso, não fala qualquer coisa. Mas esse se meteu ali falando bobagem, coisa assim, coisa com coisa, e ele voluntariamente refutando o escrito está, por isso está sendo envergonhado. Você, pastor, ungido para falar a verdade, está falando mentiras do diabo. Minuto, 1h03. Agora está numa hora agora, 1 hora. Ele falou que o movimento davidiano é algo sorrateiro, escondido, que não prosperou. Aí vi que você mesmo não estudou mesmo, não sabe nada da vara do pastor. Wikipédia em inglês, eu coloquei em inglês. The History of the Shepherd's Rod. A história da vara do pastor. Aí coloquei in English. In English. Em inglês. Não queria a tradução lá do português, porque é falha. Não tem quase nada. Eu botei em inglês. In English. Sabe o que diz? Eu vou ler para ti. Algo que você tinha que fazer, né, antes de fazer, mas como o seu vídeo talvez não foi no intuito de alertar os irmãos, mas no intuito de denegrir a mensagem, mas ainda você está combatendo mais o espírito profecia do que a própria vara. É um tiro no pé. Você se deu um tiro no pé, combatendo mais o espírito profecia do que a própria vara. Misericórdia. Que absurdo. Mas ok, vou falar para ti que você diz que é um movimento escondido, que não prosperou, que é uma falácia, uma mentira sua, né? Eu vou ler para ti Wikipedia em inglês. O auge, diz a Wikipedia agora, o auge da força e da atividade, o auge da força e da atividade dos davidianos ocorreu no início da década de 1950. Em meados da década de 1950, os seus assinantes regulares, alunos e devotos, podem ter chegado a cerca de 100 mil membros em todo o mundo. Não é um canto de Texas, em todo o mundo. Sim, mais de 100 mil membros em poucos anos. Em poucos anos. Começou com Victor. Em poucos anos, alcançou mais de 100 mil. Nós temos registros que alcançou mais de 100 mil membros. Em poucos anos. Em uns 20 anos. Você conseguiria fazer isso? Repete isso. Vai, repete. Você não diz que é pregador, evangelista? Prega até você morrer, nos 20, 30 anos, prega 100 mil membros para nós. Alcança 100 mil membros. Victor começou sozinho. Em 20 anos conseguiu 100 mil membros. Transformou toda uma comunidade. Se você vai lá em Waco, você vai ver o nome dos davidianos lá, os nomes dos pioneiros, a rua e todo. Você vai lá, você vai ver o Banco da Palestina que ele fundou, um monte de coisa. Qual é a tua obra? O que você fez? Não sou um grande evangelista e tal. Ok, tá, parabéns. Repete o que fez Victor. Bom, aliás, apresente alguma coisa melhor do que a vara. Faça. Vai. Apresenta algo melhor que a vara. Eu vou te seguir. Eu vou abandonar a vara e eu vou te seguir. Apresente algo melhor. Uma mensagem mais poderosa, mais coerente com a Bíblia, Espírito e Profecia. Não esse vídeo fracassado, patético ali, de se contradizendo ali, não sabia onde começou, se contradizendo no minuto 37, depois vai lá no minuto 48 se contradizendo o Espírito e Profecia, que é uma bagunça, uma vergonha. Faça algo melhor, eu vou te seguir.
Mais de 100 mil membros em poucos anos. Não membros que batizam hoje e depois da manhã, você não vê como fazem muitas vezes? Vão lá fazer um evangelismo, batizam 30, 40. Aí na primeira semana desses 40 tem talvez 20. Quando chega um mês, 2 meses, não tem mais ninguém. Quatro, talvez um ou dois, os outros caem fora. Só tomam um banho e volta. Depois fazem rebatismo. E vai e volta. Vergonha. Produza algo como a vara do pastor, bem coerente, consistente, não se contradizendo. Em menos de uma hora você se contradiu várias vezes. Em menos de uma hora. A vara do pastor é consistente, começa até o final, tem uma linha de raciocínio sólida. Ha! Produz alguma coisa. Daí você mentiu que não queremos estudar, que mentira, que mentiroso. Você mentiu. Pastor adventista é um pastor verdadeiro, tem que ser pastor verdadeiro. Mentiu que não quer estudar. Você sabia que no dia 21 de outubro de 2021 estava na FAAMA? Sabia? Que antes dessa data, um mês ou 2 meses antes, estava na associação lá em Ananindeua? Você conhece Ananindeua, né? Conhece? Né? Eu estava lá, na associação. Eu não vou falar os nomes dos pastores. Eu me reuni com 4 pastores e o irmão Sidney que me acompanhou. 4 pastores. O secretário da associação, o departamento de publicações, a questão de Ellen White, que só é de nome. Só de nome. Não sabem quase nada. Mas ela está lá. Departamento de publicações, depois profecia. Aí vão lá contradiz sobre profecia. Isso é, enfim. Vergonha, vergonha, vergonha. Só vergonha. Aí vai lá, faz um videozinho, as pessoas não conhecem a história, aí vai enganar milhares, centenas de milhares de pessoas, centenas. Aí você ganhou, né? Mas um dia, Deus vai cobrar de ti, pastor. Vai cobrar de ti. Faça logo um vídeo corrigindo essas mentiras suas. Faça logo um vídeo. Tanto o anfitrião que se prestou a essa vergonha, quanto você que mentiu, talvez que mentiu para ele. Olha, cara, eu já sei da vara do pastor e tal, quando não sabe nada. Olha, o movimento sorrateiro, escondido, que não prosperou. Em mais ou menos 20 anos, tinha mais de 100 mil membros no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em todo o mundo. E foi escondido, né? Ah, Leonel se esconde, não se apresenta aos pastores. Eu fui na fama. 10 pastores fugiram diante de mim. Não estou dizendo isso porque sou o cara. Não, com ele não, a gente não quer estudar, não. E o irmão Sidney disse, por quê? Ele quer entrar, deixa ele entrar para estudar com vocês. Não, ele não. 10. Por quê? Vocês não têm base contra a vara. Se lá nos Estados Unidos eles não têm, não é vocês. Não é questão de rebaixar vocês. A cúpula está lá. Andrews, Associação Geral, os melhores teólogos estão lá. Não rebaixando vocês aqui no Brasil. A cúpula, a cabeça está lá, gente. Não encontram ainda. É só falácia, é só acusações. Por isso não me quiseram entrar. Aí o pastor vai tocar agora nudismo, né? No final. Para nudismo e tal. Tá, para nudismo, né? Malaquias 3. É claro, o nudismo não pode ficar fora, né? Aí eu pergunto para qualquer pastor. Eles usam Malaquias, né? Malaquias 3 e tal. Trazer o dízimo. Qual é a razão para trazer o dízimo? A razão para trazer o dízimo é para que haja alimento na casa de Deus. Para que haja alimento, né? Você está alimentando as ovelhas com a verdade ou com essas mentiras desse pediozinho fracassado? Que alimento é esse? O alimento espúrio, contaminado de mentiras. É esse alimento? Ah, não, esse alimento pode ser arroz e feijão. Arroz e feijão? A gente vai morrer e não vai ouvir todas essas. Não vai parar de ouvir tanta absurdo.
Então pode ser arroz e feijão, né? Porque alimento espiritual não há. Aqui não tem. Infelizmente, dois pastores sustentados pelos dízimos, que devem trazer alimento sólido da palavra, trouxeram mentiras, contradizendo a própria Bíblia e o espírito de profecia, sem nenhum preparo para enfrentar essa situação. Eles devem ter preparos em outras áreas, como, por exemplo, o suposto conhecedor da vara é um evangelista, prega bem e tal. Ele é bom na sua área. Ele é bom, parabéns. Mas nessa área de profecia, de tentar erro na vara, acabou de mostrar que é um zero. Não sabe. Mas ele quer ensinar, e aí está o problema. Quer ensinar, quer tocar no dízimo. Olha o dízimo. Leia Malaquias 3, verso 10. Leia você mesmo. Trazei todos os dízimos no armazém ou na casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Cadê o alimento? Malaquias termina, o livro de Malaquias, que vocês usam muito com paradismo, termina com uma advertência, com uma promessa. Eis que vos enviarei Elias o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias está dizendo que vai haver um grande e terrível dia do Senhor e que vocês têm que preparar as ovelhas do Senhor com a mensagem do grande e terrível dia do Senhor para que possam escapar. E em vez de dar o alimento para que possam escapar, vocês estão contaminando o alimento. O puro alimento da Bíblia e do espírito de profecia, contaminando. Colocando todo o simbólico. Ezequiel é passado. Ele não mais falou que é algo passado, é algo histórico. Então, por isso, alguns irmãos estão apoiando a poderosa mensagem da vara do pastor aqui no Brasil, porque eles estão sendo alimentados espiritualmente. Enquanto muitos pastores não têm tempo, muitos, não todos, não têm tempo para alimentar as ovelhas, para estudar com elas, ensinar. Não tem tempo. Muitas reuniões, né? Muitos eventos, muitas reuniões na associação, comissão. Aí as ovelhas perecendo, não tendo o alimento de Deus. Mas todos os meses, aí tá o din-din aí na conta, né? O din-din na conta. E cadê o alimento? As ovelhas têm que cobrar isso de vocês. Basta de colocar o pastor lá num patamar, lá em cima, como se fosse um Deus. Não podemos perguntar. Ai, não, não, cuidado, não podemos perguntar isso não. Ele vai ficar bravo. Bravo, tem que perguntar. O dinheiro, o dízimo não é dele, é do Senhor. Ele está sendo sustentado pelo dinheiro do Senhor. Então, se ele recebe e não dá alimento, é simplesmente um ladrão. É um ladrão, porque recebe para fazer um trabalho e não faz. Por exemplo, esse vídeo não é alimento. Não é alimento. É um absurdo. Cadê o alimento? Ah, tem que trazer o dízimo. Aí vem me fazer umas perguntas arrogantes. Quem te deu autoridade e tal? Agora, quem te deu autoridade para você contradizer Ellen White? Quem te deu essa autoridade? Bom, o Espírito Santo não é. Então tem que ser o outro, né? O Espírito Santo não é. Então é outro Espírito que te influenciou para contradizer Ellen White nesse videozinho fracassado. E, infelizmente, está sendo sustentado pelo santo dízimo do Espírito Santo, né? Do Senhor Deus. O dízimo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É. Porque a ele, a Deus pertencem esses recursos. Recursos santos, não para seres humanos, não. Para a igreja ter alimento, é de Deus. É da igreja do Senhor. Para que minha casa, essa casa é o quê? Igreja do Senhor. Para que haja alimento. Ah, não no contexto escatológico, final e tal, exegese do texto, não me interessa.
Eu sei ler português. Eu não sou brasileiro, mas eu sei ler português. Trazer para que haja alimento. Cadê o alimento? A lição da escola sabatina, a gente compra. Nós compramos. Então não é esse alimento, não. Porque nós compramos. Se o povo devolve o dízimo, aí tudo, compra. Coisa, compra. Então, eu não estou falando da escola sabatina. Cadê o alimento espiritual sólido para o grande dia do Senhor? Porque esse vídeo não está. E outros que vocês fizeram para atacar a mensagem não está também. Não tem um plano como que a igreja vai triunfar. Não tem. Mostrando que o povo vai sofrer, vai fugir, e etc, etc. Cadê o plano de vocês para escapar o grande e terrível dia do Senhor? Cadê o plano de vocês para quando começarem a cair as pragas e as ilhas vão desaparecer, as montanhas se afundando, grande e terrível coisas vão acontecer? Cadê o plano para vocês guiar o servo de Deus, o povo de Deus na reta final? Cadê o plano sobre o derramamento do Espírito Santo? Todos os anos estão fazendo 10 dias de oração e 10 horas de jejum para o derramamento, o batismo do Espírito Santo, que nunca chega. Cadê? Não chega, por quê? De um lado estamos orando pelo Espírito Santo e do outro lado estamos combatendo o Espírito Santo, né? Oh. Alguém tem que falar com esse pastor? Ele precisa sentar e aprender. Depois ensinar. Não adianta querer ensinar à toa, adoidamente. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. E no final, para dar um semblante ao absurdo que eles fizeram ali, eles começaram a ler alguns textos, belos textos do Espírito de Profecia, né? E evitando cuidadosamente citar os textos da mesma autora que condenam as heresias do vídeo muito pobre. Um vídeo muito pobre, um vídeo pobre em informações proféticas. Pobre, pobre, pobre. Só bobagens. Aí depois no final vão citar alguns textos ali. Mas não vão citar Ezequiel, o texto de Ezequiel 9, o texto tal. Não vão, não. Esse texto ali que vai falar a igreja do Senhor não vai cair, que nós sabemos que não vai cair, porque graças a Deus ele vai intervir e vai tirar os acãs incrédulos, falsos profetas da sua amada igreja. Os incrédulos, os que deturpam o espírito de profecia, que usam o espírito de profecia só para consolidar a sua posição. Não, não é bem assim, não. É tudo. Todo ou nada. Aí no final vão citar, né? Citar Ellen White e tal. Aí dizer, oh, ele citou sim, ele citou texto sim. Depois de deformar, né? Deturpar um monte de texto. E colocar Ellen White como se fosse uma mentirosa. Coisas que ela não falou, Ellen White diz que como se fosse algo histórico. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, de todos nós. E que Deus tenha misericórdia desses dois pastores. Que eles se arrependam, se entregam a Jesus de verdade e sejam pastores da verdade do Senhor, não combatendo a sua verdade. E não adulterando textos, ou não adulterando, não, refutando, rejeitando. Rejeitando. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Misericórdia, Senhor.